Quero informar que esta reunião está sendo gravada. Por questão protocolar e pela organização deste evento, mantenham seus microfones desligados, utilizando-se do chat para as perguntas. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião. Com a palavra, o nosso presidente Lívio Giosa. Companheiros, visitantes, convidados, agradeço a presença de todos. Sejam bem-vindos à terceira reunião ordinária do nosso Rotary Clube de São Paulo, sob o lema A Magia do Rotary. Com satisfação, dou início a esta reunião, saudando a nossa bandeira nacional. Obrigado pela saudação à bandeira. Importante a gente destacar, já na nossa primeira reunião virtual, e que sempre será exposta agora em todas as reuniões, a nossa prova quádrupla, que é um instrumento usado pelos rotarianos para desenvolver o respeito e a compreensão dos povos, avaliar a retidão do pensamento, palavras e atos de cada um de nós. E isto está muito ligado ao que nós pensamos, dizemos ou fazemos. É a verdade? É justo para todos os interessados? Criará boa vontade e melhores amizades? Será benéfico para todos os interessados? Então, estas quatro grandes mensagens são importantíssimas para que a gente possa, no nosso dia a dia, conduzirmos-nos como rotarianos na nossa vida profissional, pessoal, na nossa vida relacional com os amigos e com todos os nossos pontos de referência na sociedade que cada um. Vamos lá. Queria fazer alguns avisos importantes. Agradecer a todos que compareceram à feijoada beneficente. A feijoada foi muito bacana, realmente foi uma alegria a gente estar junto. Nós tivemos em torno de 90 pessoas participando, então foi muito legal. Quero agradecer a todos que contribuíram com as sobremesas. Acabou tudo, viu, gente? Foi infernal, inclusive. Quando a sobremesa, o postamento estava muito gostoso. Muitos que colaboraram com os brindes para o bingo também, né? A família do Ivo Nascimento, precisamos contratar uma carreta, porque ele levou tudo. Impressionante. Mas o bingo foi muito gostoso, tivemos a super apoio da Prosp, as meninas da Prosp foram muito legais, a gente fez tudo com muita harmonia, com muita parceria, né? E o resultado foi um resultado super positivo para o nosso clube, foi muito bacana, tivemos a presença de vários governadores e, especialmente, né, uma deferência especial para o Fred, provavelmente vai virar cidadão do Campos do Jordão, né, Campos Jordanense, a ex-presidente do Rotary Clube Campos do Jordão, a Márcia Fagundes, e seu marido Fábio, estiveram presentes, muito nos honrou a presença deles, e já temos compromissos de voltar para Campos com uma caravana para poder prestigiar cada vez mais o clube lá em Campos do Jordão. Outra importante notícia é que nós enviamos formalmente ao diretor da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo um e-mail oficializando alguns entendimentos que nós tivemos na reunião lá conjunta a respeito da escola afetiva, encaminhando para assinarmos o termo de cooperação entre as partes, entre o Rotary Clube de São Paulo e a Secretaria de Estado da Educação. Então, estamos no aguardo aí desses encaminhamentos. Temos só a notificar a todos, eu não sei se todos tiveram percepção e souberam do ocorrido, mas na quinta-feira passada, o governador Diogo Mastrorouco teve um mal súbito lá em Registro, uma isquemia cerebral,
passou 3 dias lá no hospital em Registro, depois voltou para São Paulo e teve um choque pirogênico, né? Lá, aconteceu lá em Registro, teve que vir numa ambulância para São Paulo, ficou aqui no Hospital Sírio-Libanês, e com toda a atenção, nós estivemos lá pessoalmente também visitando, e hoje, graças a Deus, ele teve alta, já voltou às suas atividades, e ontem eu estive com ele na segunda noite, e ontem ele já esteve presente na nossa escola rotária de informações, a conhecida Escolinha, que o Ricardo Piragini e o Cizenando estão conduzindo muito bem, e já estamos com o governador Diogo novamente a postos, mas agora com moderação. Eu falei para ele, durante a internação dele lá em Registro, que nós tínhamos, aproveitando que ele estava desacordado, nós instalamos um chip no corpo dele, que é só gerado através de um aplicativo. Esse aplicativo é Diogo Mastro Rocco, o Irresistível. E este aplicativo só nós e a Silvia temos acesso. Agora nós vamos fazer acompanhamento constante da vida dele, para ele poder cuidar-se acima de tudo. Mais uma informação importantíssima, gente. Segunda-feira, dia 22, o nosso clube recebe uma outorga muito importante, a maior outorga da Associação Comercial, que é a cerimônia de homenagem com o colar Carlos de Souza Nazaré. E serão homenageadas 3 instituições centenárias do estado de São Paulo, que é o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e o Rotary Club de São Paulo. Seremos homenageados pela nossa performance ao longo desses 100 anos e com uma homenagem especial pelo centenário. Irineu e eu teremos uma palavra institucional lá no evento, e é uma cerimônia muito importante. Estão convidados o governador do estado, o prefeito de São Paulo, autoridades, ministros. Então, é muito importante que você olhe sua agenda, especialmente, passe o nome aqui para a nossa secretaria, porque na sexta-feira nós vamos, conforme combinado, enviar o nome de todos para poderem serem acolhidos lá fisicamente. E quem não puder vai ter a transmissão online também, mas o mais importante é estar lá presente, acompanhando a cerimônia. Então, quem puder, por favor, olhe sua agenda e se inscreva para participar desse importante evento de homenagem ao nosso Rotary Club de São Paulo. Também lembrando a todos que na próxima semana nós vamos ter uma palestra muito bacana, que será no mesmo nível da palestra da doutora Maria de Fátima Zanetti. Tenho certeza que assim será. Que é com o Walter Kaltenbeck, que é um especialista em lideranças. O Walter esteve presente na palestra do PETS, né, que é o nosso programa de capacitação dos presidentes de clubes, e ele vai falar como formar novas lideranças. Então, é uma palestra presencial e vai ser muito importante que vocês prestigiem o Walter nessa palestra, e também nós vamos comemorar os aniversariantes de junho e julho. Já viu o Dustin por aí? Dustin, se prepara, venha pessoalmente. Eu estarei também, porque eu sou aniversariante de junho, portanto, todos os aniversariantes presentes neste evento. Mais 2 últimos recados. No dia 20 de julho, pessoal, nós vamos ter a importante cerimônia de posse e transmissão de cargos do Rotaract Clube de São Paulo, Aliança Rio Branco. Vai ser dia 20 de julho, às 18 horas, no Salão de Festas, na Rua Relíquia, ali na Casa Verde, Jardim das Laranjeiras, espaço que os jovens organizaram.
É muito importante também, quem puder do nosso clube estar presente nessa cerimônia. Agradeço e muito. E, finalmente, queria dizer aqui para os nossos diretores das nossas respectivas áreas, lembrando, diretoria de administração, o Álvaro Masson, a comissão de DQA, que é o Ricardo Piragini, comissão de Fundação Rotário, Márcio Arroio, imagem pública, a Dora Silvia Cunha Bueno, projetos da juventude, Maurício Alexandre, projetos humanitários, Tânia Regina, que vocês, por favor, finalizem as suas ideias de ação para este semestre, para o próximo, especialmente para este semestre, porque nós vamos apresentar na próxima semana o cronograma geral das atividades do clube, para que todos tenham isso bem reconhecido, possam se programar numa sequência de atividades que nós teremos, além do companheirismo. Então, nós vamos tentar deixar o máximo de informação planejada, com antecedência, para todos os envolvidos aí no clube. Dr. Fred Mutavares, entre em ação para que proceda a apresentação da nossa palestrante, a doutora Maria de Fátima Zanetti Barbosa. Você está no mudo. Microfone, microfone. Mudo, Fred. Muito bem, presidente Lívio. Faço agora com muita satisfação a apresentação da doutora Maria de Fátima Zanetti. Apresentamos a doutora Maria de Fátima Zanetti, desembargadora, aposentada do TRE Segunda Região e mestre em Direito Social pela PUC São Paulo, com especializações em transdisciplinaridade, biopsicologia, constelação familiar e ativismo quântico. Ela é autora da obra A Problemática da Fixação da Reparação por Dano Moral e coautora de diversas obras de direito do trabalho. Além disso, doutora Maria de Fátima é professora em cursos de pós-graduação na EPD, Escola Paulista de Direito, São Paulo, e professora convidada da AASP, Associação dos Advogados de São Paulo, fundadora do Instituto Girassol, em Itu, São Paulo, e do escritório Zanetti, Sociedade de Advogados. Essa é a nossa palestrante do dia, doutora Maria de Fátima Zanetti, com a palavra, presidente Lívio Giosa. Agradeço a palestrante, doutora Maria de Fátima. Quero chamar agora a doutora Maria Zanetti, Fátima Zanetti, desculpa, para fazer sua apresentação. Quero te dizer, doutora, que ontem a gente teve uma conversa muito gostosa, muito bacana, conhecer melhor o seu currículo, a sua performance. Deixar aqui em nome da Carla Blanco, que teve uma conversa com a senhora, antecedendo a esta palestra. A Carla tem um compromisso pessoal hoje inadiável nesse horário, pediu desculpas, mas seja muito bem-vinda e queremos ouvi-la agora. Doutora Maria de Fátima Zanetti, por obséquio. Boa tarde. Quero inicialmente agradecer ao doutor Lívio e a toda a diretoria do Rotary, e de modo especial a doutora Carla Blanco, né, pelo honroso convite. Quero dizer que eu estive no Rotary em 2008, a convite do meu querido amigo Dr. José Roberto de Arruda Pinto, um profissional admirável, não é? E que eu poderia dizer que ele é o exemplo perfeito, né, para ilustrar o nosso tema de hoje, ou seja, de equilíbrio emocional.
Eu tenho uma ligação com o Rotary de mais de 30 anos, porque eu tenho 2 filhas que estudaram o ensino fundamental e médio no Colégio Rio Branco da Granja Viana. Eu tenho, aliás, uma prateleira inteira com troféus de aplicação excepcional que o Colégio Rio Branco e o Rotary entregaram às minhas filhas como um prêmio, não é, pela aplicação excepcional, e eu guardo com muito carinho. Tenho vários documentos desde o primeiro mês, desde a primeira matrícula que elas fizeram no Colégio Rio Branco. Então, para mim é uma honra estar com vocês hoje. Sempre que eu vou ouvir alguém ou que eu vou falar com alguém, eu parto de 2 máximas, de 2 pessoas muito diferentes. A primeira delas, o professor Luiz Antônio Peixoto do Vale, que é um professor, um carioca, professor de geopolítica, que diz: o homem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, mas acredita que sabe muita coisa. E a outra é de um cantor, compositor, músico, muito pouco conhecido, chamado Cristiano Salazar, e ele tem uma música chamada Pequenininho. E ele diz que a beleza da grandeza é ser pequenininho. Então, eu procuro sempre, quando vou ouvir ou que vou falar com as pessoas, ver se eu consigo me colocar nesse lugar, porque eu acho que é desse lugar que a gente tem abertura para continuar aprendendo. E o tema que me foi proposto é de uma grandeza incrível, não é? Equilíbrio profissional, equilíbrio emocional e profissões. Como falar de um tema dessa magnitude, né, em tão poucos minutos? Acho que só mesmo Fernando Pessoa, do alto da sua capacidade de síntese, teria, né, essa possibilidade e poderia sintetizar o que seria equilíbrio emocional. E eu penso que, de fato, ele sintetizou. E sempre que eu penso equilíbrio emocional e que me lembro de Fernando Pessoa, me vem uma frase do Fernando Pessoa que eu acho que é extremamente, assim, é a síntese perfeita do tema que nós vamos tratar hoje. Fernando Pessoa diz: ser plural como o universo. Ou seja você plural como o universo. E quando eu ouço isso, ao mesmo tempo, isso me remete para somos todos um. Se tivéssemos ao nível de consciência, não é, dessa prática, nós realmente não precisaríamos debater equilíbrio emocional, porque estaríamos, evidentemente, num nível de consciência ideal, penso eu. Mas como nós estamos longe, né, deste nível ideal de consciência, nós precisamos olhar para equilíbrio emocional, precisamos olhar para o mundo do trabalho. E quando olhamos, sinceramente, o que a gente vê não é nada admirável. E os senhores vão dizer, mas que pessimismo. Eu vou dizer, não é pessimismo, é apenas a minha convicção de que quando temos uma ferida, precisamos olhar, precisamos ver, precisamos conhecer a sua dimensão, precisamos, sem dúvida nenhuma, ver o seu grau de profundidade. Enfim, precisamos olhar e ver, não é? Se eu negar o problema, evidentemente ele se torna maior e ele vai me controlar e me manipular. Para ilustrar o que eu acabo de dizer, de que quando nós olhamos para equilíbrio emocional, para o mundo do trabalho, o que se vê muitas vezes não é nada admirável, eu vou trazer de casos reais, da jurisprudência, de fatos noticiados, alguns itens, como ilustração. Por exemplo, um gerente de banco que, além de telefonar 5, 6, 7 vezes por dia cobrando metas, ainda encerrava sua fala dizendo: caga sangue, mas faz. Um outro caso, um novo chefe que chega a um novo setor de trabalho e que determina que vai haver uma reforma naquele ambiente, e ele coloca o croquis da reforma na parede,
onde ele também identifica as mesas e funcionários que estarão depois da reforma. E ali não consta o nome de 2 funcionárias, as 2 mais antigas daquele setor, 2 técnicas muito bem categorizadas, mas que tinham mais de 20 anos de casa. Bom, deu início à reforma e foi preciso transferir os funcionários para outro lugar, e ele transferiu para um andar de um edifício da instituição na Avenida Paulista. As 2 mais antigas, ele transferiu para um prédio no Brás, que estava sendo desocupado, tinha apenas a recepção e um almoxarifado, e ele as colocou no 4º andar, onde não havia internet, telefone e nem banheiro. Então, se quisessem ir ao banheiro, precisavam acessar um outro andar. Se precisassem usar a internet, precisavam usar os dados do seu próprio telefone celular. Um outro caso, uma estagiária, e esse caso se passou em Santos, uma estagiária que ao longo do período de estágio teve um caso, uma relação afetiva com o seu gerente, e ao final do estágio, esse gerente a comunicou que ela não seria efetivada, e ela, não se conformando, insistiu e o confrontou de forma muito incisiva, ao que ele inadvertidamente disse a ela: não temos vaga, só se matar alguém aqui. E 20 dias depois, a secretária dele foi morta. A estagiária mandou matar a secretária daquele homem para que ela pudesse ocupar a vaga. Um desembargador, há poucos dias, não concede prioridade a uma advogada grávida que já esperava horas pela sustentação oral. A advogada estava grávida de 8 meses, e as grávidas, todos nós sabemos, têm prioridade legal. Há poucos dias, um advogado que deu voz de prisão para uma juíza e que, durante a audiência, de dedo em riste, tentava impedi-la de sair da sala de audiência. Aluno que agride fisicamente o professor, nós temos já quase que notícias frequentes. Pais que vão à escola confrontar o professor porque deu uma nota baixa para o aluno, também é coisa rotineira. E aí surgem as perguntas: o que está acontecendo? Onde está o equilíbrio emocional? Ora, se no trabalho ou em qualquer profissão nós passamos a maior parte do nosso tempo em vigília e em interação, é ali no trabalho que serão reveladas as nossas fraquezas, o nosso medo, a nossa raiva, a nossa insegurança. É diante do outro que eu existo. Humberto Eco diz: é o olhar do outro que nos define. Então, é lá no mundo do trabalho que nós vamos ser mais completamente revelados. E eu não estou aqui demonizando o mundo do trabalho, não, em absoluto. Eu acho que existem muitas e muitas empresas que buscam efetivamente um ambiente de trabalho saudável. Acredito que são a maioria. Mas o fato é que o número de ações trabalhistas que buscam reparação por problemas de saúde física e psíquica relacionadas ao trabalho é assustador. Será que as profissões em si trazem uma carga diferenciada de estresse? Vamos às notícias. Segundo o Washington Post, numa reportagem de 2023, advogar é a profissão mais estressante que existe. 28% dos advogados têm depressão, 23% têm sintoma de estresse, 21% têm problemas, faz uso problemático do álcool e 19% têm ansiedade. Essa é uma pesquisa dos Estados Unidos. Se buscarmos as pesquisas no Brasil, vamos encontrar, por exemplo, no CREMESP, que 17% dos médicos já foram vítimas de algum tipo de violência física ou verbal. Outra pesquisa indica que os profissionais de TI padecem de estresse. O operador de telemarketing também é por demais estressante. O professor é uma profissão altamente estressante e exposta hoje à violência psíquica e física.
o que está acontecendo. No Fórum Rui Barbosa, nós temos um histórico de vários suicídios. Foi preciso alterar o vão das escadas, fechando das muretas até o andar de cima, por causa disso. E novas perguntas me surgem, mas o trabalho, porventura, não é terapia? Quantas vezes uma pessoa está se recuperando de algum afastamento e lhe sugerem que ela faça uma terapia ocupacional, que trabalhe um pouco, que se ocupe um pouco. O trabalho não é um direito? O trabalho não é um fator de dignidade humana? Parece que nós temos aqui duas vertentes opostas, com um abismo no meio, não é? E a tarefa, penso eu, que é a construção de pontes para que o trabalho efetivamente seja uma fonte de subsistência digna e não um fator de adoecimento. Precisamos não esquecer que todo o desenvolvimento que temos até hoje, ele nos chega através do trabalho. Então, se o trabalho dignifica o homem, se devemos obter o nosso sustento pelo suor do nosso rosto, isso é bíblico. Se é fato que muitos de nós já teve a oportunidade de sentir um imenso contentamento ao final de um dia de trabalho pela sensação do dever cumprido, temos que continuar perguntando: o trabalho nos adoece efetivamente? Eu penso que sim, há casos, e muitos até, de políticas de gestão equivocada, cobrança excessiva de metas que causam, sim, estresse e que produzem, sim, doença física ou psíquica. Mas, para isso, nós temos lei e nós gostamos de lei. Então, temos no âmbito civil trabalhista pelo menos 2 leis que tratam muito bem dessa proteção da saúde no mundo corporativo. Temos a Lei 9.029 de 95, portanto, veja, já de muito tempo, que trata da questão da discriminação, não é? E que também trata de reparações severas para quem discriminar, para o empregador que permitir práticas discriminatórias. Temos agora, mais recente, a Lei 14.457 de 22, que entrou em vigor em março de 23, que determina às empresas uma série de providências, inclusive treinamentos anuais, desde a liderança estratégica até a parte operacional, para prevenir e combater todo tipo de discriminação, todo tipo de violência no mundo do trabalho. E, portanto, isso engloba sexo, raça, cor, origem, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, diversidade, discurso de ódio. E ainda tem a expressão entre outros, portanto, uma norma bastante aberta. Não podemos olvidar que vários tipos de discriminação hoje estão também caracterizadas como crime. Então, alguém que atue dessa forma pode responder não só por uma indenização da parte civil trabalhista, como também por crime. Então, a questão, penso eu, que nesse sentido até que está, de certa forma, simplificada. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Se não amadurecemos como sociedade, o direito chega e nos pune até nós amadurecermos. Mas o que mais me incomoda são certos discursos, são certos ativismos, no sentido de colocar o trabalho como algo abominável, como algo que produz doença, que o mundo corporativo, né? E o mundo corporativo, como se tudo isso fosse uma abstração, como se não fossem as pessoas que produzem mundo corporativo, não é? Então, eu penso que o trabalho em si não é um problema, é uma belíssima solução. Penso que o problema é quem trabalha, quem é o profissional, como ele vive, como ele trabalha. E é nesse ponto que eu trago algumas reflexões sobre a nossa forma de vida. Será que o nosso modo de vida está nos levando a adoecer, a perder o equilíbrio emocional? E eu penso que sim. Os estudos mostram
que a luz dos dispositivos de telas durante a noite podem confundir o nosso relógio biológico. E isso, como resultado, pode causar distúrbio do sono, obesidade, diabetes, depressão. Então, mais do que isto, as telas afetam o nosso sistema de recompensa, o sistema de recompensa do cérebro, e isso nos leva ao vício. Afetam o desenvolvimento cerebral, afetam o risco de distúrbio cognitivo, emocional, comportamental, o próprio funcionamento social das pessoas resta prejudicado com o uso excessivo de tela, não só para jovens e adolescentes. Conheço muita gente madura que está realmente com a sua vida social, a sua forma de se comportar muito comprometida. Temos comprometimento claro da atenção, da concentração, da aprendizagem, da memória. Isso nós nos deparamos todos os dias com esse tipo de situação. Trabalhamos muito para consertar os nossos próprios erros e os erros de quem nos chega para trabalhar. Então, a pergunta é: como ter equilíbrio emocional diante de uma realidade tão prejudicial comprovada pelas pesquisas médicas? Então, temos que fazer perguntas corretas. Eu estou consciente de que toda essa modernidade que me oferece realmente uma série de vantagens, de oportunidades, pode também estar me tirando o equilíbrio emocional, pode estar comprometendo a minha saúde mental. Quando eu penso nessas questões, eu também faço um link com uma outra questão que vem imediatamente, que é a questão da acumulação. Quanto é o bastante, não é? Até pouco tempo, e vamos dizer uns 30 anos ou um pouco menos, o que era necessário? Uma família tinha um carro, uma TV, um telefone e uma casa, e bastava. Depois disso, a família se preparava para a aposentadoria, talvez uma viagem para a Europa ao longo de uma vida toda. E como é hoje? Hoje nós acreditamos que precisamos ter um carro para cada pessoa, uma TV em cada cômodo da casa, 1 ou 2 telefones para cada pessoa. Quantas bolsas, quantos sapatos, quantos cursos, quantas viagens. Para ter tudo isso, essa quantidade, nós assumimos muito mais responsabilidades e nós esquecemos do direito ao lazer, que me parece não ser um direito, mas um dever, porque nós devemos assumir a responsabilidade de autocuidado, de cuidar da nossa saúde mental, não é? E, a par disso, eu vou me conectando ainda com uma outra realidade nossa, que é a nossa aversão por desconforto, por infelicidade, por tristeza, né? Nós não lidamos bem com nada disso, talvez tenhamos a ilusão que vamos alcançar a perfeição. E mais do que isso, nós então criamos a ideia de que temos que fazer nossos filhos felizes. E com isso que nós fazemos, trabalhamos não só pelas nossas coisas, mas trabalhamos também pelas coisas dos nossos filhos. Aliás, até depois que nós morrermos, queremos controlar também isso. Queremos deixar tudo para os nossos filhos. E isto traz uma sobrecarga muito grande. E mais do que isso, quando fazemos isso, criamos pessoas frágeis, sem musculatura para encarar os obstáculos do mundo em geral e do mundo corporativo também. Então, aí nos deparamos numa arena no mundo do trabalho onde estão aproximadamente 12% de pessoas da geração Baby Boomer, aproximadamente 30% de pessoas que são da geração X. E para essas gerações, o trabalho é um valor quase absoluto ao lado da família. E do outro lado, nós temos a geração Y, Z e Alfa, já entrando no mundo do trabalho, para quem o trabalho não é um valor quase absoluto, para quem o trabalho é um valor, mas desde que ele venha acompanhado de prazer,
de propósito, de flexibilidade, nada de muita rigidez de horário, nada de muita rigidez em hierarquia. Então, esse é o mundo do trabalho, não é? Onde dois grupos com propósitos muito diferentes estão interagindo. Então, para além dos problemas da nossa forma de vida, nós temos, então, esses dois grupos e as diferenças já vêm sendo estudadas e existe um exemplo muito interessante dessas diferenças que foi uma pesquisa feita com os pilotos, onde a observação dizia respeito a observar os pilotos mais antigos e os pilotos mais novos diante de uma situação iminente de pane. E o que se verificou foi que os pilotos mais antigos, ao menor sinal de pane, assumiam imediatamente o comando manual da aeronave, enquanto os pilotos mais jovens deixavam o sistema eletrônico fazer todas as tentativas possíveis e, se elas falhassem, só então ele assumiria o comando manual da aeronave. A pergunta é, tem certo ou errado? Não, tem diferença. Até porque não vale a pena ficar buscando quem é o culpado, porque a geração mais jovem é filha dessa outra geração. Então, não se trata aqui de encontrar os culpados, é como conviver com essas diferenças, né? E nesse modo de vida que nós vivemos, não há espaço para reflexão, não há tempo para reflexão. Estamos hipnotizados e cegos. Então, esse espaço que o Rotary proporciona... Embargador, acho que fechou o áudio, né? Fechou o áudio. Olha, ele fechou sozinho. Fechou. Ele fechou sozinho. Então, o que eu estava dizendo é que esse espaço proporcionado pelo Rotary é uma bênção, porque aqui a gente pode, por alguns minutos, trazer algumas reflexões, né? Para que a gente possa efetivamente pensar e para que a gente possa, eventualmente, até fazer o que eu vou fazer agora, que é tratar desse tema de uma forma poética, me valendo dos versos de Viviane Mosé, que é uma filósofa e poeta brasileira, e que sobre essa questão que estamos tratando aqui, de equilíbrio emocional e saúde, ela diz: muitas doenças que as pessoas têm são poemas presos, abscessos, tumores, nódulos, pedras, são palavras calcificadas, poemas sem vazão. Mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, prisão de ventre, poderia um dia ter sido poema. Pessoas às vezes adoecem de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida. Dor endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida. Alegria derretida é tumor. Lágrima é raiva derretida. Raiva endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida. Pessoa endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor. Tempo derretido é poema. Você pode arrancar poemas com pinças, buchas vegetais, óleos medicinais, com as pontas dos dedos, com as unhas, com banho de imersão, com o pente, com uma agulha, com pomada basilicão, alicate de cutículas, massagens e hidratação. Bisturi? Não. Em caso de poemas difíceis, use a dança. A dança é uma forma de amolecer os poemas endurecidos no corpo, uma forma de soltá-los das dobras dos dedos dos pés, das vértebras, dos punhos, das axilas, do quadril. São os poemas cóccix, os poemas virilha, os poemas olho, os poemas peito, os poemas sexo, os poemas cílios. Ultimamente, ando gostando de pensamento chão. Pensamento chão é poema que nasce do pé, é poema de pé no chão. Poema de pé no chão é poema de gente normal, gente simples, gente de Espírito Santo.
Eu venho do Espírito Santo, eu sou do Espírito Santo, trago a vitória do Espírito Santo. Santo é um espírito capaz de operar milagres sobre si mesmo. Eu desejo que todos nós conseguimos operar milagres sobre nós mesmos e possamos ser agentes de transformação no mundo do trabalho, trazendo o equilíbrio emocional. Muito obrigada. Nossa, excelente, doutora Maria de Fátima. Que espetáculo. Parabéns pela apresentação. Muito obrigada. Doutora Maria de Fátima, eu quero primeiro te convidar para vir presencialmente numa nossa reunião de Rotary. Não só para rever o Zé Arruda, seu amigo. Sim. Dar um abraço no Nahid Chicane, que é o nosso querido hoje presidente da Fundação Rotarianos e que ficou assim, a expressão dele, quando falou dos seus filhos no Colégio Rio Branco, imediatamente o Nahid já se transformou. Mas, especialmente para te conhecer. Eu quero muito te Claro, conhecer. eu irei. Eu irei com muito Sua prazer. Muito simpatia, sua obrigada. delicadeza e, especialmente, seu conhecimento nos deram aqui uma aula Muito extraordinária obrigada. de percepção sobre esse momento tão importante, né, do equilíbrio emocional e das profissões, que impacta a nossa sociedade, impacta aí nossos filhos, netos, as gerações todas, né, seja no ambiente Sim. corporativo ou nos ambientes familiares, comportamentais, e que refletem no nosso dia a dia, com certeza. E depois vou te convidar, doutora, para que esteja conosco na nossa escola afetiva, porque essa sua palavra vai ser muito importante para os jovens que nós acolhemos no nosso programa aí, voltado para a educação e que a nossa diretora Tânia Morim comanda. Quero te agradecer muito Terei grande alegria de estar com vocês. e eu gostaria de te entregar um certificado pela sua palestra. Ok? Este é o certificado. É um reconhecimento pela sua palestra. Esse certificado é virtual, mas você vai recebê-lo Claro. oficialmente. Vamos te enviar por e-mail para que você possa Ok. guardar de recordação esse nosso entusiasmado aplauso pela sua palestra. Muito bacana, adoramos muito. Muito obrigada. Dr. Fred Tavares, por favor, a apresentação dos visitantes e convidados do dia. Muito bom. Com muita satisfação, nomeamos as presenças das autoridades rotárias e visitantes do dia. Tivemos os governadores Nahid Chicane, Clóvis Prada, Antônio José, os nossos presidentes Bete Torres, Irineu de Mula, Oswaldo Paulino e o nosso desembargadora Maria de Fátima Manfred, que estava prestigiando e assistindo a sua palestra. Tivemos no pico da nossa reunião um total de 28 participantes. Meu caro presidente Lívio Giosa. Ok. Peço a todos para uma nova saudação à bandeira nacional. Agradeço mais uma vez todos a presença, lembrando dos avisos que fizemos, especialmente agora para o dia 22, a presença na cerimônia da Associação Comercial, dia 20, na posse do Rotaract, Aliança, e a presença física também na nossa próxima reunião aqui nas dependências do edifício Rotary, que vai ser muito importante também. Eu vou encerrar oficialmente a nossa reunião, batendo o sino, como vocês perceberam, e deixo aberto aqui as pessoas que queiram conversar mais com a doutora Maria de Fátima,
com a sua brilhante palestra.